Queridos irmãos e irmãs, nós estamos então celebrando nesta segunda-feira mais um dia desta novena em honra à nossa padroeira, tendo sempre em conta que o padroeiro, a padroeira, são aqueles que no céu nos representam. Nós estamos aí às vésperas de um período eleitoral. Todos deverão, e a igreja aconselha que se faça, escolher os seus representantes lá no Legislativo. Então, da mesma forma, para poder entender bem como funciona a intercessão dos santos, da mesma forma que nós vamos escolher alguém para nos representar lá nos votos, nas decisões, porque não tem como nós todos estarmos lá ao mesmo tempo, assim também é o santo no céu. Como nós ainda não estamos lá no céu, ele reza, ela reza em nosso lugar, e reza com muito mais poder, reza com muito mais validade, porque nossa oração está contaminada pelo nosso pecado, a nossa oração está prejudicada pela nossa infidelidade, o que não acontece com os santos, porque tendo sido justíssimos aqui na terra, entraram no céu logo após a morte. É isso que diferencia os santos dos que não são proclamados santos, mas que também estão no céu. Os santos proclamados entraram no céu imediatamente após a morte e, portanto, intercedem por nós. O padroeiro, a padroeira, é aquele que nos representa lá diante da face de Deus. Então, o católico que precisa, o católico que confia na intercessão dos patronos, muito mais graças alcança diante de Deus. E vocês têm o privilégio de ter em favor desta comunidade uma santa muito dócil, uma santa muito popular, e de também uma grande poder, uma grande intercessão, uma poderosa intercessão. Então, que saibam sempre se confiar aos cuidados desta grande Virgem. Nós acompanhamos na leitura de hoje este trecho tão forte do livro de Jó. O livro de Jó não é um livro histórico. Nós católicos temos que entender as coisas do jeito que elas são. O livro de Jó não trata sobre uma pessoa real. Jó é uma personagem, ou um personagem, que representa, em algum sentido, toda a humanidade. É uma pessoa que é colocada aqui como modelo, como referência para compreender o homem como um todo. Então, todos nós, em algum sentido, podemos nos colocar no lugar de Jó para compreendermos qual é a mensagem, porque muito mais importante que a historicidade, o fato de falar de alguém que viveu aqui na terra, é a mensagem, ou seja, é a lição que Deus quer nos dar através da inspiração desse livro. Porque mesmo que não trate sobre alguém real, é um texto inspirado. Deus iluminou o escritor, o agiógrafo, como nós conversávamos, o João Antônio e eu na vinda aqui, agiógrafo é o autor bíblico. Deus iluminou o autor bíblico para que ele pusesse aqui uma mensagem de salvação. Qual foi a mensagem de hoje? O trecho narrado sobre esta atuação do maligno em prejuízo de Jó. Então é como se o maligno desafiasse a Deus. Vamos ver se esse Jó, se essa personagem, essa pessoa é tão fiel a Deus mesmo. Vamos ver se muitas desgraças se abaterem sobre ele, se ele vai permanecer na fidelidade ao Senhor. E é o que o texto retrata. Jó era um homem que tinha muitas posses, era um homem dentro da literatura, não é uma pessoa real não, mas havia muitas posses, havia progredido muito na vida, tinha filhos que amava muito, e num único dia ele perde as posses, ele perde tudo que pertencia a ele, e também perde os próprios filhos. Percebam, desgraças, sofrimentos sucessivos se abatem sobre a vida de Jó. E qual que é a atitude dele? Esta é a lição que tem que entrar no meu coração e no seu coração. A atitude dele, segundo o versículo 20, Jó levantou-se, rasgou o manto, ou seja, um ato de entrega, de resignação,
Raspou a cabeça, significa que estava ali colocando-se debaixo da autoridade de Deus, da vontade de Deus, né? Raspar a cabeça quer dizer, Deus está acima de mim, Deus decide sobre mim, Deus é o meu Senhor. E depois prostra-se por terra e diz: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Diante de tantos sofrimentos, diante de tantas amarguras, ele sofreu. Não quer dizer que ele ficou, dentro da mensagem, não quer dizer que ele ficou inerte, que ele não teve nada, que ele não se aborreceu com tudo aquilo que aconteceu sobre ele, com a instabilidade que se perdeu na sua vida. Não quer dizer que ele não ficou impactado, mas a sua atitude foi de fé. Quando ele fala, nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá, ele está dizendo, eu já vim sobre esta terra por graça de Deus. Tudo que eu viver aqui, tudo que eu conquistar aqui, todas as experiências pelas quais eu passar durante a minha estada na terra, tudo será graça do Senhor. E Ele decidirá quando começarão e quando terminarão. Quando as suas graças e os seus benefícios virão, mas também quando eles não virão. E diz, o Senhor deu, o Senhor tirou. Olha que ato de fé. Essa é a mensagem que nós devemos captar. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós sejamos realistas. A menos que a gente viva numa fantasia, todos nós temos problemas. Em algum momento, algo dá errado na nossa vida. Seja na saúde, seja na convivência familiar, seja no trabalho, na vida social, na vida de igreja. Em algum momento, se ainda não veio sobre a sua vida alguma grande dificuldade, infelizmente eu preciso dizer, vai vir. Nenhum de nós está livre dos sofrimentos. Todos nós passaremos em alguma medida, em algum grau, por sofrimentos. Nós não sabemos como vai ser o amanhã. Pois bem, a nossa atitude precisa ser uma atitude de fé. O Senhor sabe o que é bom, sabe o que é melhor. Meu Deus, mas a pessoa que eu amo está sofrendo uma doença terrível. Está padecendo grandemente com dores tormentosas. Qual deve ser a nossa atitude de cristãos? Sofrer sim. Não é para a gente ser insensível, não faz parte da nossa personalidade nós sermos indiferentes à dor do outro, mas termos fé, acreditarmos que por trás daquela doença, porque a única coisa que a gente vê é a doença e as suas consequências, por trás daquela doença há uma bondade, e aquela bondade é o que dará a salvação àquela pessoa doente certamente, e também a todos em seu entorno. Nós, meus irmãos, só vemos um lado da história, só vemos o que está diante dos nossos olhos. Deus vê o todo, Deus vê o passado, vê o presente, vê o futuro. Deus vê dentro de nós. Então, nós precisamos aprender a confiar na benevolência do Senhor. Tem pessoas que, por causa de uma fé muito superficial, muito rasa, uma fé, às vezes, devocional, de maneira superficial, não consegue, diante de grandes provações, professar uma verdadeira fé. Quando as coisas estão bem, meus irmãos, é muito fácil acreditar. Eu sempre falo, quando a gente faz celebração de exéquias, diante da perda de alguém querido, eu sempre falo, família, aqueles que estão entregando, amigos que estão sofrendo a dor daquela pessoa que partiu, este é o momento em que vocês oferecem a Deus a fé mais pura, porque vocês não têm mais a quem recorrer. Não adianta procurar médico, não adianta procurar polícia, não adianta procurar político, não adianta procurar nem o padre, no sentido assim, de fazer aquela coisa mudar. Ali, ou você crê nas promessas do Senhor, e aí você tem que ter fé, ou você não crê, não tem mais a quem recorrer. Então é assim que funciona. Nós precisamos aprender a crer da forma como o Senhor deseja. Isso é confiança. Isso de fato é saber da bondade de Deus. Santo Agostinho, na sua sabedoria de santo, doutor da igreja, ele dizia que Deus não permitiria o mal, se daquele mal ele não pudesse tirar um bem maior. É muito melhor, meus irmãos, por exemplo, que a gente perca esta vida, ou encerre esta vida, com 30, 40 anos, e alcance a eternidade, chegue ao céu, do que viver até os 80 e terminar no inferno.
Então, Deus sabe do ontem, do hoje, do amanhã. É preciso acreditar. A nossa tarefa é crer. Como que eu faço então para acreditar, padre? Você precisa rezar. Só consegue chegar a esse ponto quem sabe rezar. E o que é saber rezar? É você não conseguir passar um dia sequer sem parar um tempo na presença do Senhor. É você saber que mais importante que o celular, que a televisão, que a internet, o computador, é aquele momento que você tira para estar na presença do Senhor. Aí você cria intimidade, coração com coração. E aí você vai aprendendo a acreditar nele, vai aprendendo a confiar nele. Vejam, meus irmãos, diante daquelas pessoas que viam a cruz de Jesus, né? Todas aquelas pessoas que se depararam com aquele homem sangrando, jorrando sangue, até o extremo, tanto que quando eles perfuram o seu coração, já não tinha mais sangue para sair, sai água, né? Diante daquela cena, a única coisa na cabeça, inclusive dos discípulos, era o arraso, não tinha mais esperança de nada, era uma cena chocante demais, mas naquele momento, parecia o pior dos horrores. Mas nós hoje sabemos que por trás de todo aquele sangue, por trás de toda aquela crueldade, havia a salvação. Se ele não fizesse o que fez, nós não seríamos salvos. Nós não teríamos um futuro, nós não teríamos uma eternidade possível. Então, é essa confiança que temos que ter. Por trás da dor, por trás do sofrimento, por trás da morte, para nós que acreditamos, há sempre a ressurreição do outro lado. Mas temos que acreditar. Porque o inimigo, assim como tentou o personagem Jó, vai também tentar a gente. Vai também buscar de todas as formas puxar o nosso tapete. É como eu disse, quando está tudo confortável, é muito fácil vir à igreja, é muito fácil louvar, né? Cantar os hinos, é muito confortável. É na hora da dor, na hora da provação, quando o inimigo puxa o seu tapete, é que você oferece a Deus a fé de verdade, a fé sincera, a fé de confiança. É quando a gente é perseguido, perde um emprego, perde amizades, perde às vezes até familiares, por causa da fidelidade ao Senhor. É naquele momento que você tem a oportunidade de manifestar a sua verdadeira fé. Então, meus irmãos, que sempre, na alegria ou na dor, no sofrimento ou na louvação, nós sempre digamos como Jó: bendito seja o nome do Senhor. O que Ele faz é perfeito, o que Ele faz é boníssimo, o que Ele faz é o melhor. Eu creio, né? Então, que essa lição venha para nós. Uma mensagem, uma palavra sobre o Evangelho. Nós estamos aqui depois do anúncio da paixão. Então, os apóstolos caminhando com Jesus, o Senhor já havia dito: olha, o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai apanhar muito, vai sofrer, precisa passar por essa crueldade. E aí, os apóstolos parecem que não entendem bem. E Jesus os observa discutindo sobre quem seria o maior. Na cabeça dos discípulos, Jesus, meus irmãos, seria o novo Davi. Qual que é a imagem que eles tinham de Davi? A imagem de um rei poderoso. Dentre todos os reis que reinaram sobre Israel, inclusive até hoje, Davi foi o que teve maior domínio. Foi o rei que conseguiu reunir mais povos, mais províncias sob o seu comando. Então foi um rei poderoso, né? Um rei de grande influência. Eles acreditavam que o Messias que viria, e Jesus é o Messias. Pedro havia proclamado Jesus como Messias poucos versículos antes aqui, desses versículos finais do capítulo 9. Eles acreditavam que Jesus, sendo o Messias, ele iria ser o novo Davi. Ele iria expulsar Roma, brigar com Roma, tirar os soldados de Roma, mandar prender Pôncio Pilatos, e ele seria o novo rei. Então, por isso que eles discutiam quem ia ser o mais importante. Ah, eu vou ser o ministro da Fazenda. Ah, eu vou ser o ministro da Saúde, né? Mais ou menos como a gente vê hoje acontecendo também, né? Nesses tempos. É sempre assim, o poder, a busca do poder. E aí, Jesus repreende. Ele diz que não é assim que devem se comportar. E qual que é a referência que Jesus utiliza? A criança, a pureza da criança. Então Jesus mostra para eles: se vocês querem, de fato, ser grandes, serem os maiores, aprendam a ser simples como as crianças. Vocês querem ser grandes diante de Deus? Façam-se os menores diante dos homens. Sirva a todos, seja simples, seja humilde, seja disponível. Aí sim você vai
receber no céu uma coroa de justiça, uma coroa de quem honrou o Senhor. Então, meus queridos irmãos, que nós aprendamos com o exemplo do nosso mestre, sendo tão grandioso, o Filho do Senhor, o Filho do Criador e o próprio Senhor, por causa da sua divindade, ele se fez pobre, se fez simples, se fez desapegado, deixou que o humilhassem, foi ao fundo do poço por causa de nós. Que nós também aprendamos a sofrer as humilhações, as incompreensões, as dificuldades por causa dele, e sejamos também humildes no lido com os irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé.